primeiramente, obrigado quem está aí. Eduardo eu já conheço, Valente ainda não, Felipe não sei se eu conheço ainda. Mas, primeiramente, obrigado, pessoal da Conference, da Start3, por ter me chamado aqui para essa sessão. Eu, particularmente, né, quem Eduardo já sabe disso, eu gosto demais de falar de Kafka, de Streaming Analytics em tempo real. Então, hoje eu vou falar nesse contexto, tá? E é importante a gente setar algumas coisas. Eu vou tentar o máximo possível ser legal, vai, top, você precisa usar iFood, excelente. Eu vou tentar o máximo possível trazer uma visão prática, tá? Eu vou falar um pouquinho do conceito, eu vou trazer um pouco mais de Pinot do que de Kafka, porque geralmente Kafka está muito difundido o conhecimento, o Pinot nem tanto. É legal que eu estava no evento, o Eduardo também estava aqui em BH, de imersão de Data Vault, e eu estava conversando, fazendo networking com o pessoal. Recomendo, participam de eventos presenciais, tá, gente? É muito rico a parte de networking quando a gente está nesse tipo de evento. Então, a gente já vem discutindo um caso que eles fizeram, uma empresa financeira, fizeram uma conciliação bancária usando Pinot. Gente, eles saíram de horas para minutos, tá? É absurdo, assim, o ganho que eles ganharam disso, tá? E a Ada já tá pegando os português aí, tá vendo? Tá falando, gente, esse pessoal é massa demais. Então, gente, eu vou começar, tá? A gente vai falar um pouquinho de streaming, excelente evento, né, Eduardo? Também achei bem legal. A gente vai falar de um streaming, eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu não gosto de me apresentar muito, então eu vou falar um pouquinho de mim, mas eu vou direto para o assunto. De novo, vamos focar um pouquinho mais de Pinot, mas eu quero o máximo possível que a gente entenda que essas duas tecnologias, elas casam muito bem juntas, tá? Deixa eu mudar a tela aqui para ficar para cá, porque eu acho que fica mais legal. Beleza. Eu acho que casa muito bem juntas, né? Então, de novo, né? Não é um motivo, não é à toa que eles estão juntos, né? Foram criados na mesma incubadora, no mesmo local, onde faz todo sentido. Gente, importante, tirem dúvidas, tá? Chegou, quer tirar uma dúvida, Matheus volta, explica de novo. Gente, vocês têm até 8 horas aqui, a gente pode estender um pouco mais, para a gente poder tirar dúvidas de vocês. Então, a ideia é vocês saírem entendendo. Só duas coisas que eu vou pedir, tá? Eu vou mandar depois essas imagens para vocês, vou mandar aqui pro pessoal. E o GitHub que eu vou mostrar, eu vou deixar ele público, tá? Eu não vou liberar nesse momento, porque eu quero adicionar mais documentos, eu quero adicionar algumas coisas, eu vou fazer também um Medium dele. Então, eu peguei algo que eu já estava já terminando para fazer, então, a parte prática que eu vou mostrar aqui, depois vocês vão ter acesso. Beleza? Então, só para setar aqui as expectativas. Na reunião presencial que eu tive da última etapa de café que eu participei em São Paulo, foi mais conversa, não vai ser mais prática essa aqui. Vou tentar não falar muito, tentar mostrar mais. Beleza, gente? Só um pouquinho de mim, tá? Eu fui estagiário de TI em 2010, 2014, DBS que ele serve. Em 2019 eu decidi mudar, tá? Completamente a minha carreira. Fui para engenharia de dados em 2019. Logo de cara, o primeiro desafio que eu peguei foi Kafka, tá? Eu já via a empresa que eu trabalho hoje, que é a OneWay, já via o Kafka como sendo uma tecnologia emergente para analytics. E é interessante a gente ver isso porque se a gente vê o Kafka uns tempos atrás, anos atrás, era muito a parte de microserviço, aplicação, comunicação entre os microserviços, muito desenvolvedor usava Kafka, né? No último Airflow Summit em Londres, um dos keynotes falavam bastante de dados transacionais de operação e dados analíticos do Kafka. Tá? Então, cada vez mais é a ideia de ser um ambiente híbrido, de ser um ambiente onde eu consigo fazer os dois. Porém, cada um no seu quadrado. Né? Eu vou explicar que a gente vai, na verdade, trabalhar isso em conjunto. Eu não vou simplesmente usar somente o Kafka para isso. Tá? O dado passa por ele, mas, de novo, né? Vamos falar um pouquinho do cara que vai tornar muito mais fácil isso. Então, eu trabalho no Bom Sucesso, no Prêmio Santander, né? Aqui eu trabalhei em projetos na Lenses como cliente, tá? Como meu cliente da Analytics dentro deles. E eu fui um recurso emprestado por eles durante o ano passado como especialista Kafka para os clientes deles. Foi bem interessante essa experiência, tá? Fiz arquiteturas para Cacau Show. Trabalhei também em projetos da Solim Fintech, que é um projeto rodando bem interessante da Solim Fintech também. Tá? Em 2022, eu virei o Lead Data Engineer dentro da OneWay Solution, e arquiteto. E 24 eu falo que eu estou vivendo o sonho, tá? Por que eu falo que eu estou vivendo o sonho? Porque eu posso trabalhar com essas tecnologias, Kafka, Pinot, Flink,
Kubernetes, todos ao mesmo tempo. Tá, não? Peraí. Desculpa, não está aparecendo para vocês, não? Deixa eu ver aqui. Peraí, pode ser erro meu. Deixa eu fazer uma... Foi? Tá aparecendo aqui? Estão vendo meu SkyDrop? Tá vendo esse o meu... Dá ok, gente. E como tem pouca gente, vamos interagir comigo, tá? Não me deixa sozinho aqui, não. Vamos conversar, vamos tirar dúvida, para ficar legal. Tá, de novo. Aqui, tá, gente? Não é interessante. Eu queria só mostrar para vocês alguma coisa da minha experiência. Trabalho com clientes americanos, trabalho com clientes brasileiros, trabalho com clientes europeus. Não tenho restrição, porém eu trabalho muito com a ideia de analytics, tá? Data-driven, a montanha de dados, né? Eu gosto muito dessa analogia aqui, de novo, vou quebrar um pouco para a gente poder entender. As empresas vão aglomerando dados, né? Os dados passam pelo Kafka, vão para Data Lake, vão para o banco de dados. De novo, tem essa aglomeração de dados, essa montanha de dados aqui. E o nosso principal objetivo é falar de velocidade analíticos, né? Ou seja, eu passo essa montoeira de dados aqui, eu tenho que extrair dados em baixa latência e eu tenho que fazer análise em cima disso, tá? Então, grandes empresas têm esse desafio. Tanto empresas brasileiras, como Boticário, iFood, Inter, né? Como empresas nacionais como Netflix, New York Times, Apple, Uber, Disney, Airbnb, PayPal, you name it, tá? Stripe, todos eles têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? São empresas que elas pensam em dados, são data-driven. Porque, na verdade, elas só conseguem ser grandes quando elas conseguem entender os dados que elas produzem e que o mundo produz. E quando a gente começa a interagir com o mundo, gente, aí a brincadeira... Eu sempre falo que qualquer tipo de negócio, ele pode ser extremamente complexo. Por quê? Porque você para de interagir somente no seu universo e você começa a interagir com o mundo inteiro. Mídias sociais, né? Então, a gente tem muito fornecedor, então a gente tem muito open, né? Tem Open Bank, tem vários tipos de processos hoje que são abertos. Então, a gente tem que consumir esses dados, né? E aí, pensando numa arquitetura de dados, de novo, vou focar nisso porque, né, eu trabalho muito com a parte de arquitetura. A gente tem fontes, a gente tem a parte de gestão e armazenamento, que aqui eu coloquei o Kafka, essa tecnologia que a gente vai falar aqui, exploração, processamento e entrega do dado. Eu não vou falar de processamento agora, eventualmente, se vocês quiserem, coloquem lá um comentário para a gente, tá, nessa sessão. Eu quero trazer mais coisas de Flink. Tá? Eu vou explicar um pouquinho no final ali os canais que eu participo, se vocês quiserem querem esse tipo de conhecimento, né? Podem ali estar pedindo para a gente, mas eu já tenho uma coisa muito legais de fazer para vocês. E visualização, beleza? Vamos falar de Pinot, tá? Então, Pinot nasceu em 2014. Em 2015 foi doado para o Apache Software Foundation. Em 2019 foi fundado a Star3, tá? Com 100 membros da comunidade open source. E é muito interessante isso aqui, tá, gente? Olha só, em 2019, e aí quando eu estava começando, é engraçado, né? Que quando eu estava começando, eles tinham 100 membros, né? Beleza. Vamos seguir aqui. Saíram depois para 800 membros um ano depois, 150 contribuidores e 500 linhas de código alteradas. E olha só, eu vou falar mais principalmente da comunidade, porque a comunidade é muito forte, tá? E é um ponto de decisão muito grande quando as pessoas elas querem aprender tecnologias novas. O qual, exatamente, Armin, muito legal isso. Hoje, eu vou até colocar aqui, eu acho que eu tinha adicionado. Aqui, eu tinha parado no 3.5. Então, vou colocar aqui mais de 500 membros. Então, olha só. Em 2024, a gente tem mais de 5 mil membros da comunidade. De novo, gente, Kafka é gigante. Eu não preciso entrar em contexto porque vocês já usam Kafka no seu dia a dia. Ou nível de desenvolvimento, né? Ou em POCs. O Kafka, ele é líder de mercado. Ele é um padrão, né? Eu vou fazer qualquer produto novo, ele é baseado nos padrões de Kafka, né? É o protocolo Kafka, que eu já estava falando já. Então, eu tenho os tópico, broker, toda aquela ideia de Kafka já está aqui. Por isso que eu não quero entrar em Kafka. Eu acho que o Pinot, nesse momento, para quem está nessa live, para quem está pesquisando sobre isso, é de mais valia em questão de o que vai aprender aqui. Beleza? Então, vou entrar tanto de Kafka, mas uma coisa interessante, tá? Ano passado, isso aqui foi muito legal. Ano passado, 23,
eles começaram na versão 1.1.0 Multi-State Query, ou seja, aqui começou a se habilitar join. Eu vou mostrar para vocês um join aqui em stream acontecendo, tá? Tem uma aplicaçãozinha minha rodando ali. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Gente, quem tiver dúvidas, de novo, perguntem, tá? Não fiquem tímidos. Somos poucos, mas o ideal aqui é trazer esse conhecimento para vocês. Beleza. Arquitetura do Pinot, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um zoom out para vocês poderem ver. Mas a ideia é o quê? Os dados em tempo real são ingeridos no server real-time. Então, eu tenho o componente server tanto na parte de real-time como offline. A parte de query é feita pelos brokers, tá? A parte de manutenção, observabilidade da plataforma é o controller, ele que vai trabalhar com a parte dos jobs de gestão, né? Com toda a parte de validar que seus testes estão rodando devidamente, beleza? Eu tenho um Segment Store, onde vai ser gravado os dados ali, e eu tenho o meu Deep Storage que eu posso estar habilitando, ok? Eu posso colocar tanto dados crus em at rest, ou seja, dados que são dados frios, como eu posso colocar dados em tempo real, ok? Query, broker, não se esqueçam disso. Vou validar algum log de query, minha query não rodou legal, eu vou olhar o broker. Minha ingestão, eu vou olhar o server. E vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Até aí, estamos ok? Perguntem, tá? Perguntem, nós temos 25 minutos aí. Tentar passar tudo para vocês. Beleza. E aí vem o conceito de User Face Analytics, que eu praticamente eu gosto muito. O dado entra, né? Normalmente, tá, gente? O Kafka está sendo usado como a espinha dorsal da organização. Ou seja, todos os dados, em algum momento, vão passar pelo Kafka. Dito isso, eu processo aquele dado com o QCDB, com a parte Flink, para eu, né, enviesar aquele dado, para me tratar aquele dado, e eu entrego ele para uma camada que eu mostrei para vocês, que é o Pinot, que é a camada de entrega. Por que o Pinot funciona tão bem nessa camada de entrega? Por causa da latência, trabalho em milissegundo, a atualização em milissegundo e a concorrência. Gente, ele é só o motor principal de analytics do Uber Eats, tá? Só isso. Ou seja, imagina milhões ou assim, milhões de conexões, né, batendo nesse nosso banco aqui, que ele não é ANSI, né, vou dizer que não é um banco de dados, mas está chegando muito próximo de ser um banco de dados analítico poderosíssimo. E aqui minhas aplicações no dashboard, eles acessam o Pinot. Vale lembrar que a gente vai ver isso na prática, que por mais que o dado passa pelo Kafka, as minhas aplicações só conhecem o Pinot. Então, aonde eu vou absorver o choque mesmo, onde eu vou bater, é no Pinot, tá? Então, as aplicações movimentam os dados todos dentro do Kafka, mas quando eu vou fazer análise, porque imagina só, o Kafka, ele é serial, né? Esse é um detalhe muito importante que eu vou fazer aqui agora, aqui, para vocês poderem pegar. O dado aqui é serial. Então, eu tenho lá meu conceito de partições dentro do Kafka. Vou colocar assim, só para a gente poder ser mais rápido. E eu tenho o conceito de offset, né? Então, aqui eu tenho meu Kafka Broker. Então, o dado está entrando aqui, né? Então, eu vou colocar dado 1, vou colocar tudo 1, só para a gente ter uma representação de informação aqui dentro. Beleza? Tem aqui, quebrado em partição, beleza. Quero filtrar o dado. Como eu só conheço o início da partição ou o fim, ou seja, eu leio aqui ou eu leio aqui. Já tentaram fazer isso, tá, gente? Eu já vi projetos já que, infelizmente, falharam, né? Até mesmo porque a concepção é uma concepção que eu acredito não ser a melhor forma de poder tratar, que era o quê? Eu vou indexar o Kafka, né? Eu vou criar um index aqui e vou indexar o Kafka. Não, não funciona, não foi legal, não deu certo, não é uma boa prática. Então, eu consigo pegar aqui e pegar aqui. Mas se eu filtrar, eu tenho que trazer esse cara e trabalhar. Precisa de implantar políticas para mover os dados entre tempo real e histórico? Precisa de expurgo para funcionamento a longo termo? Eu vou chegar lá, né? Mas você está falando quando eu trago o dado para dentro do Pinot? Você está dizendo isso? Beleza, perfeito. Então, aqui é bem legal. O Pinot, você pode aplicar configurações
de tempo, igual é a retenção do Kafka, só que é diferente. Ele pode mover o dado para um segment store externo, em que ele faz automaticamente, ou você vai deixar o dado no segment store e ele vai ter uma porção do dado no broker. Então, o que ele faz? Se o dado é quente, eu vou ler o dado agora, está sendo acessado o tempo inteiro, uma porção dele, ou uma orientação dele vai estar dentro do broker. O dado mesmo, ele vai estar dentro do Segment Store. Então, eu posso sim movimentar e fazer aqui. O que vai acontecer? Se eu requisitar esse dado novamente, ele vai ter que ler de fora, trazer para o Segment Store para poder carregar. Tá? Mas sim, você pode fazer processo de expurgo, retenção, tempo de acesso, você pode fazer tudo isso aí. Tá? Tem uma série de configurações para isso. Normalmente, tipo, a pessoa faz isso, coloca dentro de um deep storage, você acessa esse cara aqui, se não está acessando, ele só fica na camada mais baixa. Tá? Então, não se preocupe quanto à movimentação de dados aqui. Lembrando que, automaticamente, quando você acessa o dado, ele é considerado como quente aqui dentro, para se não estiver sendo ingerido automaticamente. Espero que tenha respondido. Se não, me manda aí que eu tento responder, tento explicar de novo. Beleza? Uma excelente pergunta. Isso é bom saber. Qual que é em que momento eu vou movimentar o dado para uma área quente para uma área fria? E tem configurações Pinot que você pode fazer isso. Tá? Mas eu não considero bem o expurgo, não. Porque ele está mandando para cá. Aí eu tenho só que confirmar se daqui eu tenho alguma regra vindo do Segment Store para deletar o dado. Aí eu não tenho certeza. Eu tenho que depois dar uma olhada. Tá? Mas movimentação dele, ele faz dessa forma. Beleza? Você configura o Segment Store externo, né? Mais alguma dúvida, gente? Perguntem. Não tenho medo de perguntar. Então, beleza. Eu quero atingir isso aqui, né? Então, por que eu separo esse cara em dois? Porque eu fazer query, filtrar, analisar dado no topo do Kafka não é bom, não é performático, não funciona legal. Tá? Não é interessante a gente poder fazer isso. Dito isso, né, a gente vai ver aqui como é que funciona da melhor forma possível, tá? Então, aqui eu estou trazendo um caso do Uber Eats, tá? Simulação, tá, gente? Detalhe importante. É um simulador aqui que a gente vai simular como se fosse o Uber Eats, beleza? Então, eu tenho microserviços acessando dados no banco de dados SQL Server, do Mongo e do MySQL. Eu vou ter um Kafka Connect aqui, trazendo esses dados que estão no Data Stores e colocando nesses tópicos aqui. Então, eu estou usando Kafka Y aqui, eu vou abrir para vocês o repositório, caso vocês vão poder ver. Mas aqui, dentro dos meus tópicos, estão ratings. Esse aqui se considera, esse aqui é um teste que eu estava fazendo. MongoDB Users, MSQL Server Restaurants, ou seja, SQL Server, SQL Server, MySQL, Mongo e Kafka. Beleza? Vamos voltar aqui. O que eu vou fazer? Conectar esses caras aqui no meu Pinot, vou mostrar como é que faz isso, e a gente vai fazer query no topo disso. Mas não só isso, tá? Eu criei uma aplicaçãozinha que eu vou mostrar daqui a pouco em Streamlint, que ele vai conhecer somente o Pinot, conectar no Pinot, e do Pinot ele vai acessar os dados lá. Tá? Até aí estamos ok? Entenderam a prática? Tá? Pegaram aí. Eu vou mostrar cada pedaço, tá, gente? Eu vou mostrar como é que está deployado. Aqui está tudo local. Eu estou usando um mini da minha máquina, tudo no Kubernetes. Vou mostrar aqui esse pedaço. Só a aplicação do Streamlit que não está no Kubernetes. Vai ter acesso, Matheus, à gravação. Vou ficar tranquilo. Acompanha comigo aqui, mas vai ter acesso à gravação, tá? Eu só dei um overview das tecnologias, pode ficar tranquilo. Agora que eu vou começar a prática, que é o maior momento que você poderia estar. Então, eu estou dentro do Kubernetes aqui, local da minha máquina, tá? Então, espero que eu consiga mostrar. Beleza. Eu estou usando o Kafka Streams com Craft, tá? Do Row, ou seja, eu estou usando um broker para ser tanto meu broker para gravar como meu controller. Tem essa configuração agora. Tá? Estou usando aqui o Streamzy, eu estou usando o Kafka UI, que eu mostrei inicialmente ali onde tem os tópicos. Tá? Eu estou com Schema Registry, eu tenho meu Pinot aqui, tá? Um broker, um controller, um server, um minion, 3 keepers, e eu estou usando, tá, gente? Para quem não conhece, eu estou usando um gerador de dados chamado Shadow Traffic, tá? Ele tem a versão dele Community e tem a versão paga. Recomendo muito a vocês utilizarem esse cara, beleza? É bem legal para você poder fazer apresentação, testar, POC, e por aí vai.
E se eu não me engano, o preço dele não é um valor muito alto, não. Isso que eu queria mostrar. Deixa eu baixar aqui. Então, beleza. Então, tem aqui o meu Kafka, né? Aqui, a gente olhar, os dados estão sendo carregados, tá? Eu estou rodando o Shadow Traffic lá dentro, ele está carregando os dados. Se eu for aqui, a gente tem as mensagens que a gente vai trabalhar. Então, aqui é os rates do meu restaurante, tá? De novo, a gente tem aqui uma simulação de um Uber Eats. Então, eu vou ter aqui, ó, meu CNPJ, meu Restaurant Identifier, que é único, tá? Meu timestamp, o meu rating, tá? Meu rating ID. Beleza. Então, eu vou ter vários rating IDs e ratings, notas diferentes. Perfeito? Se eu for nos outros tópicos, aqui status, por exemplo, só tem 9 porque é o status do meu pedido. Ele já saiu, ele já está, então tem o order identifier, que eu vou chegar no order, que é o pedido que eu fiz, ele vai ter o status daquele pedido, tá? Então, vamos aqui para orders, que é importante vocês entenderem isso, porque a gente vai fazer query em cima disso, né? Então, a gente tem que entender o dado. De novo, vamos entender o dado, vamos explorar um pouquinho para a gente entender. User key, restaurante key, ou seja, aqui é o meu CPF do meu usuário e aqui é o CNPJ daquele restaurante. Bem caso real, tá, gente? Bem próximo da realidade, beleza? Vamos fazer coisas que vocês vão ver na prática. E quanto aquele pedido custou, tá? Quanto foi o custo daquele pedido, não os itens dentro dele, mas qual foi o custo lá dentro. Beleza? Aqui eu tenho o meu restaurante, informações do meu restaurante está aqui, tudo em JSON, bonitinho, tá? Average rate dele, qual o tipo da cozinha, tá? E a gente pode ir evoluindo posteriormente de novo, a gente pode estar evoluindo o nosso amigo aqui. Beleza? Gente, até aí alguma dúvida? Aos que estão aqui, Valente, Felipe, Daniel, Matheus, vocês já viram um Pinot antes? Conhecem um Pinot? Nunca viram? Me manda aqui no chat aqui, por favor. Conhecem, trabalham com ele, não trabalham, só ouvi falar mesmo. Perfeito, Felipe. Eu vou te mostrar agora umas coisas bem legais. Bem legais. Ótimo, Matheus, primeira vez vindo. Ótimo, gente. Ótimo, perfeito. Então vocês vão ficar maravilhados aqui. Então, beleza. Trouxe, aqui são as minhas mensagens, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer no Pinot, eu tenho que criar o esquema e a tabela, as configurações. Vou mostrar para vocês isso agora. Então, vou usar aqui. Isso aqui, de novo, como eu comentei, eu vou fazer um post no Medium e eu vou liberar esse repositório público. Então, por enquanto, eu não vou subir ainda não, porque eu tenho que melhorar a documentação, deixar bem claro lá, que eu quero que vocês possam reproduzir. E vai estar em português, então, né, vocês vão poder reproduzir isso tranquilamente dentro do ambiente de vocês local. Então, vamos ratings. Eu crio meu esquema em JSON, tá? Onde eu passo o esquema name, importante, o esquema name tem que ser o mesmo nome da tabela, beleza? É uma regra que tem que ser seguida. Eu vou ter as minhas dimensões, em que eu vou falar quais são os tipos, tá? Aqui, ó, meu rating ID, long, meu UID, string. Então, lembra que está lá minha mensagem? Se eu for pegar aqui o rating aqui da minha mensagem, olha só que legal. Rating, mensagem. Aqui, ó. Eu vou trazer esses campos. Qual que é o mais legal aqui do Pinot, tá? Eu tenho que passar um datetime field spec, ou seja, qual o campo data eu tenho que obrigatoriamente, tá, gente? Isso é importante. Por isso, na transformação, a gente pode fazer um caso em que eu tenho que criar essa coluna. Mas eu tenho que ter uma coluna aqui de tempo, porque é onde ele vai quebrar os segmentos dele e vai gravar aquilo ali. Por isso que o Pinot é muito rápido. Vocês vão ver o qual rápido ele é, tá? A gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, eu tenho minha coluna aqui, um timestamp epoch. Na verdade, é uma transformação que eu vou fazer epoch dessa coluna aqui, que se eu for na minha tabela de rating, eu vou ter o nome da tabela, tem integração, Eduardo, tem. Tá? Aqui eu estou usando JSON, mas você tem integração com o esquema registry aqui. Beleza? Vai fazer integração com o esquema registry pelo Pinot tranquilamente, totalmente transparente. Eu tenho a minha replicação, como eu estou usando somente um servidor, é um. Tá? A minha time column, lembra a coluna que eu criei? Aqui, ó, a coluna que eu estou criando, transformação aqui. Pode fazer transformação em nível tabela, tá, gente? Transformação config, fala tabela e eu trago a minha transformação function. Aqui eu estou transformando a minha coluna, que é uma coluna timestamp, em uma coluna epoch, tá? Para eu poder quebrar esse dado lá dentro. Beleza?
Aqui são as configurações que eu tenho do meu Kafka, a stream config. Por quê? Porque é uma tabela real-time. Eu tenho a tabela offline, eu tenho a tabela real-time e eu tenho a hybrid, tá? Tem 3 tipos de tabela. Aqui eu vou usar real-time, porque a gente está falando de Kafka, beleza? Kafka, nome do tópico, o meu broker, tá local, tá? Mais ou menos, Eduardo, um pouco mais poderoso, eu vou dizer. Tá? Tem muita função built-in dele bem interessante. Eu vou dizer que é um pouco mais poderoso, mas poderia ser um pouco mais parecido. Aqui eu falo de onde eu começo, do menor offset. Tá? Aqui eu estou usando JSON. Aqui eu estou falando que a minha primary key do meu JSON, na verdade, é o campo Ration ID. Estou falando que o meu timestamp field aqui é o meu DT current timestamp. O formato está lá dentro. O quanto de road vai fazer flush para um próximo segmento, o que ele faz? A gente não precisa com Kafka. Lê o dado, ele quebra em segmentos de arquivos lá dentro. De histórias de, eu estou copiando, né? Eu estou lendo o Kafka, estou trazendo para dentro do Pinot. E não fica o tempo inteiro lendo o dado do Kafka e processando o Pinot, não. Ele traz para ele e processa dele, tá? E aqui eu falo que ele, olha, ou você acessa esse threshold aqui de 100 mil rows, que eu vou ter linhas, né? Que eu vou ter na minha mensagem, ou a cada hora você cria um novo segmento, né? Não cumpriu as 100 mil linhas, mas passou uma hora, você carrega um novo segmento. É ideal você ter um cuidado de, se você tiver uma ingestão muito alta, o ideal não é você quebrar em vários segmentos, não. Você não criar tantos, tá? Então, muito cuidado com isso. O ideal aqui é você fazer um fine tuning aqui. A gente pode fazer depois uma sessão explicando mais esse cara, mas tomar um cuidado aqui, beleza? Então, aqui eu vou ter esse processo praticamente, tá? Aqui, ó, menor. Segmento push frequency, hourly, porque eu falei uma hora, lembra? Falei que é uma hora aqui de threshold. Então, essa é a configuração base, tá? Vocês vão ter acesso depois, podem ficar tranquilos. Se vocês olharem aqui, mesmo esquema para todos os meus esquemas, né? Que vai diferenciar. E as minhas tabelas vão ter. O que vai acontecer é que um ou outro eu posso colocar uma configuração a mais. Por exemplo, o restaurante, é bem interessante te mostrar isso. O que que ele faz? Eu coloquei essa configuração a mais porque ele tem um nested JSON dentro de uma coluna. Então, se eu for vir aqui em Restaurants, Messages, cadê o description? Eu tenho uma descrição dentro dele. Esse aqui. Eu tenho uma descrição dentro dele, tá? Description, não tá nem aparecendo aqui. Acho que é restaurante mesmo. Então, na hora que eu for ler o dado lá, o que que eu fiz? Eu trouxe. Restaurante mesmo? Ah, não, MongoDB Status. Restaurante. MongoDB Status. Deixa eu MongoDB Status. Aqui, ó, tá vendo? Ele tem a descrição dentro de status. Então, eu preciso trazer isso para fora. Eu fiz uma transformação aqui em nível tabela, em que eu faço um JSON Path String, status, e eu trago qual que é o campo dentro dele. Tá? E agora eu trago esse campo aqui para uma coluna chamada Status Description. Beleza? Dito isso, né, o que eu tenho que fazer? Olha que legal, tá, gente? Essa aqui é a interface gráfica do Pinot. O Kafka está rodando, carregando meus dados lá, como eu comentei, né? Cada dado vem de uma fonte. Eu gosto, tá, de criar via Swagger. Então, eu venho aqui no Swagger e venho aqui no meu esquema primeiro, depois tabela, tá? Eu venho aqui embaixo nos meus esquemas e eu simplesmente copio o esquema que está lá, que eu montei em JSON, e mando executar. Tá? Vou mostrar como é que vai ficar lá dentro. Mesma coisa, depois eu crio a tabela. Lembrando que o nome tem que ser igual. Se eu for vir aqui nas minhas tabelas, ó, pra você ver que legal. Eu tenho os esquemas e eu tenho as tabelas. Tá? Olha que super interessante aqui. Então, se eu for pegar, por exemplo, o MongoDB, ó, MongoDB Status. Eu tenho Status ID, Order Notify, o meu campo novo, Status Description. Lembra que eu quebrei o status e tirei ele para dentro? Tirei dentro do status? Então, agora eu tenho Status Description, né? Tem a descrição do meu status. Beleza? Ou seja, aqui para mim ficou mais fácil de eu poder fazer query em cima disso. Tá, mas vocês não querem ver isso aqui, né? Vocês querem ver, na verdade, isso aqui funcionando. Então, eu vou pegar uma query
um Query Console, eu vou pegar o maior campo aqui. Vamos ver qual é o maior tópico? Eu tenho esse tópico aqui que está 1.400.000, né? Restaurantes estão 1.400.000 e o ratings também. Então, se eu for vir aqui, em 55 milissegundos, né? Tudo bem que eu estou fazendo um limite 10. Vamos botar aqui, assim, limite 10, né? Foi 4 milissegundos. Ele já trouxe, leu todos os documentos para mim. Essa é a velocidade do Pinot, gente. Eu não estou fazendo cache nada, não. Se a gente pegar qualquer query, vamos pegar uma query aqui, que é uma query bem chata de fazer. Docs, orders. Vamos pegar aqui truncando talvez, restaurantes que eu falei, né? Vamos botar o ratings que está grande. Então aqui eu vou truncar por dia, vou pegar esse aqui, ó. Truncando por dia, fazendo um count de ratings, agrupando e ordenando. Não é uma query relativamente pesada para um banco de dados comum, né? Mas não está falando de um banco de dados comum. Então, eu vou colocar aqui, se eu não fiz nada de errado, eu acho que vai ter essa query, não, vamos ver. Olha lá, ele já executou, ele percorreu todos os docs escaneados e já agrupou para mim e já ordenou para mim. Tá? Eu posso fazer aqui para ficar mais fácil. E DT, underline, current stamp, que é o nome da coluna. É, bom, vou trocar a coluna aqui para a gente poder ver. Tá, mas é isso não acreditando em mim, né? Porque, de novo, né? Eu falando aqui é balela. Então, vamos fazer uma coisa bem legal. Eu criei essa aplicação aqui no Base Analytics, que eu vou explicar para vocês como é que ela funciona. Acho que eu tenho mais 5 minutinhos para eu tempo de explicar. O que que ela faz? Ela vai ler essas queries aqui. Então, eu vou ter join, tá? Entre o orders e restaurants, para me saber quais que são, e trazer para mim os top 10 principais. Eu vou pegar o pico, tá? De orders. Eu vou pegar os top usuários aqui, que eu vou ler tanto da orders como de usuários. Beleza? Lendo pelo CPF. Do user key, CPF key. Gente, eu estou comparando 1.400.000 com um, com 600.000 de outro, então a gente está fazendo ali, isso acontecendo em tempo real, beleza? Isso é importante, está acontecendo, tá, a gestão continua, tá? Então, eu criei essa aplicação singela aqui, de novo, bem simples, só para a gente poder entender aqui como é que ela funciona. Ela está rodando essas queries e olha só que interessante, o dado está chegando no Kafka, está batendo no Kafka, eu trago para o Pinot, eu rodo essas queries tanto de join como queries analíticas no topo do Pinot. Minha aplicação, se a gente for ver a aplicação, ela só conhece o Pinot. Tá? Aqui tem a conexão do meu Pinot local, porque eu estou rodando eu estou rodando ele localmente. E aqui eu tenho o main, que é justamente a minha aqui, ó, que tem as minhas conexões com o Pinot. Então, ele chama o Pinot, executa, trata ali, cria ali o meu... De novo, eu sou Python, tá, gente? Se tiver alguém de Java aí, eu não sou Javeiro. Então, a ideia aqui é o quê? O dado chega no Kafka, né? As is. Eu trago ele para o Pinot e eu começo a fazer query no topo dele. Então, eu consigo ter essas informações aqui, tá, gente? Então, eu consigo ver aqui o Restaurant Insights, por exemplo, que são quais são os 10 restaurantes que mais tiveram receita, quantidade de order. Então, aqui, ó, isso aqui é a receita dele. Esse aqui é a quantidade total de orders que esse cara teve. E vai atualizando, né? Eu estou atualizando aqui a todo momento. E aqui tem um auto refresh nessa aplicação. Então, a ideia, gente, é vocês entenderem que se eu fosse fazer isso no Kafka, eu teria que ter toda uma lógica para trazer isso em memória, para processar aquele dado, para filtrar aquele dado, sendo que, de novo, eu não consigo fazer, eu não tenho um index dentro dele. Então, eu teria que fazer full scan o tempo inteiro. Eu teria que ler a partição toda, ler outra partição toda, carregar isso em algum lugar, ter uma orientação para saber onde é que está, e aí eu ia conseguir fazer. Então, eu teria que ter vários processos no meio do caminho para poder transformar. Aqui, eu simplesmente, o que eu fiz? Trouxe a tabela para o Pinot, dessa forma que eu mostrei para vocês, tá? Copia aqui, executa, ele vai criar. Vou até criar uma do zero aqui para vocês poderem ver. Vou pegar aqui a de ratings, que é grande.
Então, aqui no esquema, eu vou trocar o nome dela para a gente poder vê-la criando. Então, aqui, esquema primeiro, né? Lembra que eu falei? Esquema primeiro. O esquema está para baixo. Venho aqui, troco para dev. Copiei esse nome aqui para levar para a tabela. Mando executar. Criou o meu esquema, tá? Exatamente, né? Então, a ideia é você colocar na frente para a aplicação fazer as queries em cima dela e realmente você pode colocar milhões de conexões no topo disso. Não tem, gente. Aqui, você pegar um banco de dados relacional, a gente vai ter vários problemas em questão de acesso e tudo mais. Aqui não. Aqui ele foi feito, né? De novo, gente, aqui no LinkedIn, se a gente for no LinkedIn aqui, olha que massa. Quando eu faço essa busca aqui, vou botar aqui Luan Moreno, que é meu brother. A velocidade que isso traz, ou então vou colocar aqui Kafka. Isso aqui, na verdade, é Pinot por debaixo dos panos. Eu estou batendo no Pinot, o Pinot está lendo do meu Kafka, já leu do Kafka já, né? Eu estou batendo no Pinot e eu estou atualizando em tempo real os dados aqui. Então, todas as informações que a gente tem, métricas, olha, os últimos 24 horas, todas as métricas, os produtos que tem dentro do LinkedIn, eles são, na verdade, disponibilizados via Pinot, tá? Não é via Kafka, não. Tudo passa pelo Kafka, tá? Trilhões de mensagens por dia, mas o maior cluster é o cluster de Pinot, né? Que eu estou ali acessando os dados, beleza? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente poder mostrar o último. Se você quiser fazer query analítica, tá? Usando dados que estão passando no Kafka, que é uma necessidade real hoje, você vai usar Pinot. Essa aqui é a grande questão. Eu vim aqui, tá? Cadê? Tá. Vou colocar dev underline. Cadê meu esquema? E vou executar. Beleza? Se no final der de errado, ele criou a tabela nova. Vou vir aqui, vou atualizar. E eu tenho agora o Dev Ratings. Olha só, está carregando. Olha só. Aí vai começar a carregar os docs, tá vendo? E aqui está carregando aquele 1 milhão que está lá, ele vai carregando. Olha a velocidade que ele está carregando, gente. Eu acabei de criar a tabela. E isso não é por causa da latência de rate, não, tá? Eu dei uma limitada nele ainda por conta disso. Isso aqui é o total de docs que ele está varrendo. Então, eu posso fazer query no topo disso, ele ingerindo. Ele está ingerindo e eu estou consumindo. Não tem um, espero. Ah, tem que gerir todo mundo para. Não, eu já começou a trabalhar, eu já começo já a executar. Aqui ele vai acabar já. Pronto, já chegou já na quantidade, mesma quantidade atual. Então, tanto na ingestão como no processamento, eu tenho muito ganho. Então, se eu for vir aqui na minha aplicação, como eu comentei, a ideia é trabalhar com os dois juntos. Boa pergunta, Felipe. Excelente pergunta. Se alguém perguntar isso. Não, ele é um consumidor. Tá? Ele vai ler os dados que estão dentro do Kafka, como consumidor, não é conector. Ele vai lá, conecta no Kafka, traz os dados para ele, mas a responsabilidade da ingestão é dele. Tá? No Kafka não tem, Kafka somente considera o Pinot como um novo consumidor no seu Consumer Group, não é um Consumer Group novo. Acho que eu consigo mostrar aqui, ó. Se eu não me engano. Aqui, ó. Cada segmento que ele vai carregar, na verdade, é a quantidade de partição que ele vai ler. Tá? Então, 15 segmentos que ele começou, acho que é segmento aqui. Isso mesmo. 15 aqui. Se você não modificar, acho que é esse aqui mesmo que mostra. Ou é o mínimo? Eu boto na dúvida se é por aqui. Tem tempo, tá, gente? Que eu não. Aqui, ó. Não, é esse mesmo. Se não me engano, é isso mesmo. Depois eu confirmo para vocês. Mas ele vai abrir a quantidade de partição que você tem no Kafka, ele vai abrir de threads para poder carregar. Por isso que ele é muito rápido. Tá? E é consumir. Se você tiver por padrão, ele vai abrir um. Se você abrir, tiver mais partições, ele vai plugar em todas as partições e vai carregar tudo de uma vez. Beleza? Então não é conector. A passagem de Kafka é usando consumidor. Alguma dúvida? Gente, consegui. O que eu queria mostrar para vocês, pode perguntar. Config de onde que ele vai puxar é transparente? Dá para puxar de mais tópicos? Normalmente, o que o Felipe, excelente pergunta. Ele faz
baseado na tabela. Então, a tabela que você vai passar qual que é o tópico, é 1 para 1, tá? Ele vai ler daquele tópico uma tabela pela quantidade de partição, ele vai balancear as threads dele para carregar tudo mais rápido. Então, na config, você passa só com qual o tópico que você quer ler. Não precisa preocupar com o resto. Porque ele vai ler o Kafka, vai ver quantas partições que tem disponível e vai fazer aquele a nível tabela. Tudo aqui, ó. Tá? Tem mais configurações, tá? Que é a configuração mais simples. Gente, alguma outra pergunta? Pode perguntar, tá? A gente tem 10 minutos, 2 minutos ainda. Só falei porque eu queria mostrar para vocês isso, tá? De novo, eu vou compartilhar. Aqui eu não fiz transformação, eu quero nas próximas trazer aqui um Flink, um ByteX, a gente transformar o dado, trazer o dado para outro viés, independente de colocar na ponta para poder fazer. Dá para gerar tabela, dá para gerar tabelas de tabela streaming ou é um conceito de view? Eduardo, como assim? Normalmente o que ele funciona? Ele tem a tabela do tipo real-time, batching ou offline, tá? Tudo para ele é tabela. Você pode, se eu entendi o que você está falando, você quer ler de um stream processado. Seria isso? Me fala aí se é isso mesmo. Tem várias formas de poder ler os dados do Pinot, tá? Mas ele é tabela, não tem um conceito de view aqui, não. Pelo menos até onde eu trabalhei com ele, eu nunca usei conceito de view. Exemplo, gera uma tabela com origem de um tópico. Mas é isso que ele faz agora aqui, ó. Ele está gerando tabela de origem de um tópico. Aqui é justamente isso. Eu estou carregando os dados. Está falando uma tabela, algo dinâmico, mais dinâmico. Dá para você fazer queries dinâmicas, tá? Mas a tabela em si, depois tem que ver esse caso que você quer fazer. Deixa eu pegar aqui. Usando essa tabela, gerar outra. Tem jeito. Tem jeito. Dentro dele tem jeito. Valente, é recomendado rodar em Kubernetes ou tem outra forma recomendada? Valente, boa pergunta. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com ele dentro do Kubernetes, porque ele é Cloud Native. Então, eu gosto de trabalhar no Kubernetes, tá? Mas tem Docker, virtual, eu nunca vi, mas eu vi muito, principalmente trabalho com ele com Kubernetes. Tá? Minha recomendação é trabalhar com ele com Kubernetes. Quais integrações que o Pinot tem para demonstrar os dados? Atualmente uso o Looker Studio. Seria que tem integração? Matheus tem. JDBC Driver, então você pode conectar com ele com qualquer lugar. Excelente pergunta. Tem Star Tree, amigos. Star um tia. Tem. A Star Tree, que eu comentei, que foi criada dos criadores do Pinot, ele tem a solução Star Tree Cloud, que é justamente a parte dele Enterprise. Tá? Você pode fazer o Bing Cloud ou você pode usar o ambiente da Star Tree. Beleza? Um SaaS. Mas sim, você pode usar. Tem a versão open source, igual tem a Confluent, né? O Confluent Cloud. Então, sim, você tem. Beleza? Ney, daria para fazer, você pode fazer, mas em nível query, tá? Eu não. Deixa eu até ver aqui. Outra pergunta. Eu gosto quando vocês perguntam isso. Não sei. A documentação dele eu gosto muito. É, acho que viu. Não. Viu. Não, viu. Não tem view materializada mesmo, não. Mas você pode fazer nível consulta, que eu já fiz, fazer uma query, em vez de ser uma tabela, você fazer uma query que vai retornar para você o valor. Sim, tem Helm chart, tá? Helm chart, eu vou deixar aqui no Helm chart. Acho que esse aqui. Não, tem aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui que eu peguei. Eu deixo para vocês aqui, ó. Pensou Git. Helm. Vou deixar aqui para vocês. Bem, e é esse aqui que eu estou usando, tá?
Eu gosto de baixar e mexo alguma coisa ou outra neles, tá? Então, que eu estou usando. Que eu modifico a JVM Optis para poder modificar algumas questões de Java HIP. Então, coloco algumas configurações, mexo muito no resource, então tem. Gente, mais alguma dúvida? Querem perguntar? Pode perguntar, gente. Tem 7 minutinhos para vocês, tá? Enquanto vocês perguntam, tá, gente? Eu tô sempre no canal do Luan, tá? Falando de Kafka, falando de streaming, Pinot, Flink. Então, quem não conhece, tá aí, tá? Recomendo vocês a tá com a gente. A gente tem um meetup também de Data e Analytics, tá? Todos dois completamente gratuitos. Participa, a gente vai fazendo eventos, quer fazer muitos eventos ano que vem, para falar de tudo, tá? Em que engloba dados. Me chama no LinkedIn, tá? Vocês vão me achar aí como Matheus Henrique Cândido de Oliveira. Meu nome é grande, eu vou depois até reduzir isso aqui, ficou muito grande. Normalmente eu tento responder o mais rápido possível, tá, gente? Eu vou estar em viagem nos próximos dias, pode ser que eu demore um pouco, mas eu costumo responder em tempo hábil, tá? Eu não gosto de deixar nada aberto. Atualmente, muito boa solução. Atualmente, meu time está usando essa parte de integração de GCP, isso é uma das soluções portfólio. Perfeito, Matheus. Eu recomendo demais, cara, bater um papo com a Start3, justamente para você. Você pode começar uma POC, por exemplo, em Dev, usando o Pinot, mas para produção você tem a opção da Start3, tá? E o custo não é alto, tá? Eu tô em vias de finalizar com o cliente justamente isso, uma POC para a gente poder ir para a Start3 como produção. Então, recomendo demais, tá? Gente, eu usei o Kafka UI aqui para poder ver os tópicos, mas a minha recomendação, tá? Para quem quer uma coisa mais enterprise e tudo mais, recomendo vocês usarem o Lenses, tá? De novo, recomendação, gosto muito dos caras de lá, não só porque eu trabalhei com eles, mas porque eles são community driven. Strings para quem quer testar localmente aí, tá? Em Kubernetes. E, né, de novo, eu também sou adepto, né, da Confluent. Eu, particularmente, eu gosto muito da Confluent, tá? Então, eu sei que vocês já devem usar aí. Então, tem a Confluent para a gente poder ir para o próximo nível. O Strings, geralmente, a gente está ali de novo na POC, eu vou testar, fazer algumas coisas, mas se eu quero uma coisa mais abrangente, também eu gosto de trabalhar com Confluent, tá? Geralmente, eu recomendo meus clientes sempre esses dois. Eu estou sempre entre esses dois aqui. Se eu quiser uma coisa open source, eu vou para esse cara. Se eu quiser uma coisa enterprise, eu vou para esse cara, tá? Bom, isso eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, me divirto muito nessas sessões, né? A gente faz com todo carinho para justamente trazer algo para vocês que não tem. Valente, sim. Tá? Eu tenho clientes rodando em produção, funciona bem legal. Tá? Não tem problema nenhum. O Streams é muito bom, tá? Mas se você quiser ter uma segurança maior, né? Aí depende muito de quantas empresas querem investir. Porque eu sempre falo, se você não investir em ferramenta, você vai ter que investir em pessoas. De novo, o Strings é o Kafka no Kubernetes. Então, tem o Kubernetes que você tem que aprender. Então, vai depender de qual que é a mentalidade da empresa, tá? Mas eu queria agradecer, né, a presença de todos. E, de novo, deixa o canal aberto, tá? Podem procurar nas redes sociais, tirar dúvidas. É, podem estar ali com a gente, tá? Eu tô super aberto. Obrigado, Olivia. Thank you, Olivia, for everything. Yarding for the invitation. And I think I'm done. I think that's all.